A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Rock Content, apresentam Elas Festival 2021, um festival feito por elas para todes. E este projeto também conta com patrocínio do BDMG. E este ano contamos com o Mesa Brasil Sesc para gerir toda a distribuição e a arrecadação das doações. Então o QR Code está na tela e a gente pede para você fazer a sua colaboração, tá bom? Só apontar o seu celular aí e faça a sua colaboração que você estará ajudando muita gente que está precisando nesse momento que a gente está vivendo. Em consonância com as ações humanizadas do Elas Festival Mesa Brasil, tem como meta melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em situação de vulnerabilidade alimentar e social. O apoio do Sebrae e Sebrae Delas compõem a programação deste ano e fortalece a pauta empreendedorismo feminino. Muito conteúdo para você que já empreende, para você que já tem um negócio ou para você que pretende começar no empreendedorismo. Boa oficina! Boa noite a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou a Nath e nós iremos, a partir de agora, ter mais uma oficina, que é o Soft Skills. É uma oficina que será apresentada pela Andressa Capello. A Andressa é uma das nossas convidadas. Andressa, seja muito bem-vinda. Um recadinho para o pessoal das Libras. A gente tem o Hermes e a Fabiana. Eles são dois intérpretes de Libras que estarão conosco durante toda a nossa apresentação. Se você estiver pelo telefone, você tem que pinar um dos dois para poder ter acesso à imagem deles. Lembrando que eles se revezarão a cada 15 minutos. Antes de eu chamar a Andressa, eu quero fazer a minha apresentação para vocês. Eu já falei que eu sou a Nath, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos em formato Black Power, tenho os olhos castanhos, traços negroides, estou vestida com uma blusa preta, com as bordas brancas, os meus braços estão desnudos. O meu fundo é uma parede verde com um quadro escrito o amor é um ato revolucionário. E essa aqui do meu ladinho também tem uma plantinha que ela fala um pouquinho sobre mim. Essa é minha autodescrição e é uma das nossas atitudes para poder tornar cada vez mais acessível os nossos encontros online. Andressa, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar conosco nesse festival. Tenha uma boa apresentação. Tenha uma boa apresentação, nada, porque eu não sei fazer essa descrição maravilhosa. Estou aprendendo hoje. Pode me descrever, dona Nath. É muito simples, Andressa. Você começa de cima para baixo, se autodescrevendo, e você fala um pouquinho do seu fundo. É um exercício que a primeira vez que eu ouvi foi muito emocionante, porque eu nunca tinha tido contato, né? Acaba que a gente tem um mundo para as pessoas que enxergam, para as pessoas que ouvem, e a primeira vez e só de falar eu me sinto emocionada, porque é muito emocionante você pensar a partir dos olhos, não só de quem está vendo, né? Então, é um exercício, mas é um exercício simples. Então, eu te convido. Começa se descrevendo de cima para baixo e o seu fundo. Você me ajuda, tá? É a primeira vez que eu faço isso, eu também estou emocionada. Essa é uma prova de que a gente aprende um pouquinho todos os dias e que quanto mais diferentes nós somos, mais a gente aprende. Meu nome é Andressa, eu sou uma mulher branca de cabelos ruivos, meus olhos são castanhos, eu estou vestindo uma jaqueta jeans e uma blusa branca, mas nem dá para ver minha blusa, que eu estou de braços um pouquinho cruzados. Atrás de mim, nós temos uma cortina, ela é um verde escuro,
2 quadrinhos, não dá para ver direito não, mas minhas filhotas estão neles. E tem também uma plantinha atrás de mim, que eu gosto demais. Uma parede branca atrás dessa plantinha e é onde estão os quadros que estão acima da plantinha. Deu certo? Perfeita. Ai, que bom! Bom, então, depois de descrições, vamos entender o que são essas soft skills delas? Soft skills são habilidades sociocomportamentais. Parece coisa muito chique, né? Mas é muito tranquilo. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar. Gente, foi. Então, eu quero começar contando para vocês o que são essas soft skills. São habilidades comportamentais que a gente vê que estão cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho e no mercado empreendedor. Quando que a gente fala de mercado, gente, a gente está falando de pessoas buscando produtos e serviços e outras pessoas produzindo esses produtos e serviços. Seja aí uma exposição de arte até um suco de laranja. Tudo isso é, entre aspas, produto, e a gente está trocando o nosso rico dinheirinho por uma experiência como um suco de laranja ou uma experiência numa exposição de arte. Então, esse danado desse mercado vem cada vez mais valorizando essas soft skills. Mas o nome é razoavelmente novo, mas a ideia não. Desde lá dos anos 2000, a gente ouve falar que a gente precisa saber trabalhar em equipe, ter flexibilidade, que mais? Ser flexível e ter flexibilidade, trabalhar em equipe. O que mais que a gente ouvia falar muito? Buscar soluções. Então, é isso tudo e mais algumas coisinhas que a gente foi juntando ao longo do tempo, como a necessidade de estar sempre aprendendo coisas novas, a importância de usar a criatividade para buscar essa solução de problemas, essas capacidades, habilidades, competências, são o que hoje a gente chama de soft skills. Skills é habilidades em inglês, soft parece uma coisa meio macia, porque eles queriam dar uma ideia de que era algo tranquilo e fazer uma oposição à palavra hard skills, habilidades, entre aspas, duras, seriam as coisas técnicas. Tudo aquilo que a gente tem que ir para uma escola aprender uma metodologia para fazer é hard skill. Ou seja, se eu quero me tornar uma dentista, eu preciso necessariamente entender como os dentistas cuidam de dentes. Existe um método ali, vários processos, hard skill. Agora, se eu quero aprender como me comunicar melhor, não é algo que uma só metodologia resolve, é algo que eu não preciso ir para a escola para aprender. A vida vai me ajudando e o meu interesse também. As soft skills ganharam muito mais importância nessa era digital, porque logo, logo, tudo que uma máquina puder fazer não vai ser mais trabalho bem remunerado para as pessoas. Mas estou felicíssima em dizer que, por mais que a inteligência artificial tenha avançado nos últimos anos, se relacionar é coisa de gente. Então, nós continuamos com alguns diferenciais aí e as soft skills, então, estão entre eles. Não vou só falar da minha cabeça, vou te provar. Essas aqui são as habilidades em alta até 2025. Onde eu vou ler todas, tá, gente? As 15 que estão aqui. Mas antes eu queria contar de onde vem essa listinha. Essa listinha vem do Fórum Econômico Mundial. Quando esses especialistas em economia e economia comportamental se encontram, eles geram sempre um relatório chamado Futuro do Trabalho. E lá eles geraram essas habilidades para os profissionais, mas serve também para as empreendedoras. Número 1, pensamento analítico e inovação. 2, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado. 3, resolução de problemas. 4, pensamento crítico. 5, criatividade. 6, liderança. 7, uso, monitoramento e controle de tecnologias. 8, programação. 9, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Será por quê, né, gente? 10, raciocínio lógico. 11, inteligência emocional.
12, experiência do usuário. 13, ser orientado ou orientada a servir clientes. 14, análise e avaliação de sistemas. 15, persuasão e negociação. Então, essas são as habilidades que eles listaram como as top 15 para os próximos 5 anos. E quando a gente olha para essas habilidades, a gente percebe que só 4 das 15 são esse conhecimento técnico do qual eu falei para vocês anteriormente. O restante tem a ver, sim, com comportamento, com habilidades sociais. Imagina, gente, um monte de economista falando que raciocínio lógico, resiliência, criatividade, liderança são importantes. Por que eles fazem isso? Porque eles olham para esse ambiente em que nós estamos e começam a perceber que tipo de comportamento e habilidade atende melhor esse novo momento, tem as melhores, digamos, soluções. Como é que é feita essa pesquisa? Eles pesquisam 291 empresas ao redor do mundo. Dentro dessas 291 empresas, a gente tem 7,7 milhões de pessoas. E aí eles perceberam, claro, o que foi piorando ou melhorando com o isolamento social e o impacto disso no trabalho dessas pessoas. Por isso que a gente também vê aqui que as habilidades técnicas têm muito a ver com tecnologia, porque a tecnologia foi o que trouxe os melhores resultados para nós o dia que a gente precisou ficar trancado em casa por causa de uma pandemia. Mas a gente também precisou exercitar todas essas habilidades que não são habilidades que se aprende na escola. E aí, se você for pesquisar, se você der um Google em soft skills, vai aparecer na primeira página pelo menos 20 listas sobre as 10 mais, as 15 mais, nananana. Em cada lista, você vai ver atividades, habilidades diferentes. Eu gosto de usar essa lista porque ela vem de um fórum científico, onde as pessoas estão estudando isso há muito tempo, mas com um olhar focado no mercado. Também por causa do volume, né, gente? São 7,7 milhões de entrevistados, é muita gente, então é uma amostra que eu considero interessante. O fato é que cada uma dessas aqui dava um workshop de 8 horas para a gente conversar. Então, eu pensei 2, que eu acho que fazem muito sentido para nós e que eu consigo contribuir para vocês nessa 1 horinha que temos juntos. Vocês vão me ver sempre olhando para o lado, porque eu tenho uma outra tela aqui que eu fico olhando quanto tempo eu já gastei, e afinal de contas, quando um festival é tão pontual assim no início da atividade, a palestrante precisa se atentar para terminar na hora certa. Então, a gente vai falar de aprendizado contínuo e de resiliência. Mas quem que é essa mesmo? Bom, deixa eu falar um pouquinho de mim, já que eu tive a honra de ser convidada para falar para vocês. Eu sou Andresa Capello, estou no Instagram como Andresa on the Job, que é Andresa no trabalho, porque lá eu divido as coisas que eu aprendo e que podem ajudar as pessoas no trabalho delas. Eu sou uma estudiosa do comportamento corporativo. Isso quer dizer que, se diz respeito a comportamento nas empresas, caiu no meu colo, eu estou devorando. E qual que é o meu jeito de aprender? Eu aprendo muito, gente, lendo livros, e aprendo muito com documentários, com vídeos, é o meu jeito. Eu fico um pouco menos concentrada se o estímulo é só auditivo. Mas com os podcasts eu tenho conseguido melhorar essa concentração. Eu sou uma expert em empreendedorismo. Faz 10 anos que eu trabalho com empreendedorismo no Sebrae Minas e recebo informação interessante e inteligente sobre o tema sempre. E sou, por formação, uma profissional de marketing. Coloquei aí as coisinhas que estão lá na minha bio, porque falam muito de mim, né? Esse aqui é o meu LinkedIn, que é o Andresa Capello. E aí no LinkedIn a gente fala o quê? Onde estamos atuando no momento?
Sou analista de relacionamento com clientes do Sebrae Minas e estou responsável pelos treinamentos de toda a nossa equipe de atendimento. Também sou palestrante e empreendedora, ou seja, eu sou uma de vocês. Faço 25 coisas num dia, o dia termina e eu tenho a sensação que 23 ficaram para trás. É normal. Eu tenho aprendido, o bom de estudar é que a gente descobre que a gente não está sozinho na loucura, entendeu? Então, essa moça, Andresa Capello, vai falar para vocês um pouquinho sobre aprendizado contínuo. E aí, quando a gente fala de aprendizado, é importante lembrar o seguinte: talvez nada do que eu vá falar aqui seja uma novidade para você, mas pode ser que seja exatamente o que você estava precisando ouvir nessa noite de segunda-feira. Eu estou torcendo para ser isso mesmo, porque quarta-feira eu estou aqui de novo, né? Então, estou querendo continuar em boa companhia. Bom, gente, aprendizado contínuo é uma expressão que vem tendo cada vez mais espaço na mídia, sendo discutida. Por quê? Os meus pais, eles estudaram e eles... eu lembro do meu pai comentando, quando o meu irmão passou para medicina, ele falou assim, nossa, esse aí nunca vai poder parar de estudar. E é muito louco, né? Porque eles tinham essa esperança de parar de estudar ou de aprender quando terminasse uma faculdade, ou mesmo um segundo grau, né? Não chama segundo grau mais não, né, gente? Tô velha, você entendeu? Deixa quieto. E as pessoas tinham essa questão de parar de aprender. Aprendizado formal, né? Que é aquele que está ali certinho, que tem provinha e tal. Acontece que a gente não vai mais parar de aprender, porque o mundo está mudando cada vez mais rapidamente e a gente vai ter que se adequar. Eu separei um filminho para nós. Então, vou parar de compartilhar a tela um segundo, porque eu vou compartilhar o nosso filme. Nath, olha se deu certo, hein? Perfeito. Pessoal, tem algumas palavras em inglês mas elas não são importantes. O que é mais importante é você acompanhar esses dois personagens.
eu tenho para mim que esse jornalista nunca mais foi o mesmo. Aliás, ele começa o filme acinzentado e termina o filme colorido, o que é muito interessante. Vou agora voltar a dividir com vocês a minha apresentação aqui. Que vídeo lindo! Ah, que bom, gente, que vocês gostaram. Eu também achei. É daquelas pérolas que a gente passa uma manhã inteira procurando e acha só uma, amor. A vida é assim. Há que se ter garimpo. Não tem graça. Então, eu trouxe para a gente aqui uma frase que é muito conhecida de um futurista chamado Alvin Toffler. Quem não conhecia vai conhecer agora. Mas quem já conhecia, lembra o seguinte. Isso daí é igual conselho de mãe. Já ouviu 20.000 vezes, mas toda vez que você ouve de novo, é bom prestar atenção. A frase é: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não souberem ler ou escrever. Serão aqueles que não souberem aprender, desaprender e reaprender. Você é a prova disso, prova viva disso, que dá certo. Sabe por quê? Há 10 anos atrás, quando você queria assistir um filme no final de semana, você corria numa locadora, amor. Você ia lá e escolhia um dos filmes que estava lá, levava para casa, assistia, devolvia no dia combinado e pagava. Hoje em dia você tem streaming. Você faz isso com Netflix, Globoplay, etc. e tal. Você comprava CDs. Antes disso, você comprava vinil. E hoje você tem Spotify, você tem Deezer. Os jovens, há um tempo atrás, queriam ter coisas. Agora, eles querem viver experiências. Ou seja, nós estamos sempre mudando, não tem por que ter medo dessa mudança. A primeira vez que eu ouvi essa frase do Alvin Toffler, quem me falou foi esse moço aqui. Esse é o Tiago Matos. O Tiago é um moço muito interessante, lá de Porto Alegre, e ele é futurista. Ele estuda as tendências que vão ser muito comuns daqui a algum tempinho. E ele recebe muitas perguntas, sobretudo de pais e mães que querem entender o que ensinar para os seus filhos. Porque a gente já viu que, daquele jeito como nós nos formamos na escola, nossos filhos não vão se formar, porque a vida é outra. Então, o que eu ensino? E aí ele fala isso, gente, ensinem os seus filhos a aprender. É estar sempre aprendendo uma coisa nova. Para nós mulheres, isso é ainda mais importante. Eu vou falar um pouco disso lá na Soft Skills quarta-feira, mas eu já quero lembrar vocês o seguinte. Nós mulheres somos culturalmente valorizadas quando a gente é perfeitinha. Quando a gente está com a roupinha toda combinando, a gente é criança, ai, que linda! Só que a perfeição, ela é cruel, porque quando a gente quer ser muito perfeito, a gente para de tentar. E quando a gente para de tentar, a gente para de aprender, e aprendizado é uma coisa que vocês já viram que é importantíssima para a gente. Mas, Andresa, eu até gosto de algumas coisas, não gosto de outras, aquilo que eu gosto eu tenho paciência de estudar. Dá para aprender a aprender? Com certeza. Juro para vocês que a gente desenvolve a capacidade de aprendizado. E aí, eu juro isso em ótima companhia da professora doutora Angela Duckworth. Ela escreveu um livro em que ela fala muito sobre a garra. E nesse livro a gente aprende algumas coisinhas. Vamos começar entendendo o conceito de talento. Com essa moça aí, ó, doutora Angela. Talento é a rapidez com que as habilidades de uma pessoa aumentam quando ela se dedica. O que a gente quer dizer com isso? Quando nós falamos que uma pessoa tem talento, normalmente a gente está falando que ela faz aquilo para o qual a gente falou que ela tem talento muito bem. Que parece que ela faz aquilo sem esforço ou com pouquíssimo esforço. Olha, gente boa, pode até ser que sim. Mas a gente já tem vários estudos comportamentais feitos por décadas que nos provam que se você não é bom ou boa em algo,
Na verdade, você não está bom ou boa em algo. Ainda que você tenha dificuldade, se você se dedicar, fatalmente, daqui a algum tempo, você vai fazer aquilo ali melhor. Ah, será que é tão bom quanto um expert? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas que vai melhorar, vai. Quando a gente considera pessoas em circunstâncias idênticas, o resultado do trabalho delas, o resultado obtido por cada uma dessas pessoas só depende de dois fatores comuns, de dois fatores: esforço e talento. Bom, talento é a rapidez com que as habilidades da pessoa aumentam quando ela se dedica. Esforço é a parte de se dedicar. Só que os estudos dessa moça nos provam que o esforço vale por 2. Vocês já viram alguém que parece que tem muita facilidade para uma atividade, mas que desiste no primeiro desafio e aí não evolui? A pessoa tem talento, tem facilidade para aprender aquilo ali, mas não se esforçou, não evoluiu. Por outro lado, pode ter alguém que tenha, no começo, aprenda aquilo ali de forma mais devagar. Mas quanto mais essa pessoa se dedica, melhor ela fica naquilo ali. Por quê, gente? Nosso potencial é uma coisa, o que nós fazemos com ele é outra. Potencial você tem, estou te garantindo. Em cima de 25 mil estudos. 25 hoje é meu número, hein? Mas se você vai desenvolver, aí depende do seu esforço. Quando eu falo que o potencial você tem, eu estou falando com base nos estudos que comprovam que o nosso cérebro nunca para de criar novas conexões. A gente tem sempre novos neurônios nascendo, fazendo aquela trocazinha entre eles, para que nós consigamos interpretar as informações que nos chegam, para que a gente consiga produzir coisa nova. Então, potencial para aprender, todo mundo tem. As habilidades podem ser técnicas ou podem ser comportamentais. A gente também aprende comportamento. A prova disso é como que a gente consegue ver uma criança ou um adolescente reproduzindo algo que seus pais fazem. Aquilo ali ele ou ela não nasceu sabendo, foi aprendido. A doutora Duckworth, que é a pessoa que vocês viram no slide anterior, ela entrevistou centenas de americanos e ela cruzou os dados para descobrir se havia traços que distinguiam as pessoas muito bem-sucedidas daquelas que se consideravam na média, daquelas que consideravam que não tinham tido sucesso nos seus esforços. Ela foi estudar o que a gente chama de psicologia do sucesso. É ver o que deu certo e tentar entender se existe algo que, compartilhado com todas as pessoas, pode mudar a vida dessas pessoas. Uma das coisas que ela confirma no estudo dela é o que eu acabo de dizer, que você, sim, aprende a aprender. O que a gente precisa é entender como nos esforçar para melhorar. E aí também ela traz uma prática que pode nos ajudar. É a prática disciplinada. A escolha por desenvolver algo que terá grande impacto nos seus resultados. E aqui eu gosto de trazer um pouquinho do que a gente estuda quando a gente fala de produtividade. Existem tarefas, gente, que têm um imenso poder para nos levar para mais perto dos nossos sonhos. E existem outras que só mantêm a vida do jeito que está, mas faz parte, e outras que não servem nem para um nem para outro, mas a gente faz. Quando a gente entende a diferença, é importante escolher as que têm impacto, porque aí você consegue se dedicar e melhorar. Eu vou dar um exemplo para vocês, muito pessoal. Eu já montei workshop dentro de avião, indo para chegar na cidade, dar uma palestra e dar o workshop no outro dia. Já fui essa pessoa, entende? Mas quando eu falo montei workshop, eu tenho um traço de personalidade que eu estou sempre achando que a palestra tem uma coisinha para melhorar. Então, sempre vou estar fazendo alguma coisa no dia da palestra.
Mas é diferente colocar a cereja no bolo de fazer o bolo do começo, né, amor? Então, eu fazia do começo na beirada, porque eu não tinha a menor habilidade para lidar com as minhas atividades e a minha agenda. Eu percebi que o tempo, para mim, era um problema. E aí eu me dediquei a estudar aquilo ali. A coisa complicou muito quando eu tive minha primeira filha. Eu falei, não, gente, não posso. Daqui a pouco a qualidade do que eu entrego vai estar ruim. Eu vou estar me sentindo mal como mãe, como profissional. Fui estudar o tema. Hoje eu dou palestra sobre ele. Sobre Tânica, maravilhosa? Não, amor. Vamos com calma. Mas eu consegui me organizar muito melhor. E eu consigo, hoje em dia, ter mais qualidade de vida. Eu não sofro mais do jeito que eu sofria há 6 anos atrás. E o meu trabalho tem melhor qualidade, porque quando eu organizo o meu tempo, eu consigo entender quanto tempo eu gasto para as atividades principais e planejar aquele uso. A prática disciplinada, nesse caso da produtividade, foi muito importante para mim. E ela é, com certeza, a mais indicada para melhorar uma habilidade, mas não necessariamente ela é a mais gostosa de se fazer. Daí a dificuldade que a gente tem. Eu não sou uma pessoa de pensamento cartesiano. Quando eu vou criar alguma coisa, gente, eu não começo, eu não consigo fazer, por exemplo, uma palestra, teria que ser assim, né? Escrever todo o texto dela, depois transformar em... Ih, amor, eu faço tudo junto, é o jeito que funciona para mim. Então, para mim, essa questão da produtividade, ela é um pouco mais difícil. Mas, se eu não tivesse me dedicado, eu não teria melhorado. Nós estamos aí a poucos dias das Olimpíadas, é interessante fazer o paralelo com os esportistas. Um menino, vamos começar pelo nosso esporte nacional. Um menino ou uma menina que decide ser jogador ou jogadora de futebol, faz isso porque gosta ali da pelada. Mas quando ele vai ou ela vai treinar, essas pessoas gastam muito mais tempo fazendo musculação e treino chato do que o que elas realmente gostam, que é jogar bola. Só que aquele treino é importante para as habilidades serem desenvolvidas. É a mesma coisa com tudo que a gente vai aprender. Então, eu vou te dar 5 passos da prática disciplinada para você entender como que essas pessoas que são expoentes fazem para melhorar. Essas pessoas têm outro traço em comum, que é a vontade de sempre estar melhorando. Então, elas definem, primeira coisa, uma meta ambiciosa e claramente definida. Tem que ser algo que a gente ainda não sabe e que é difícil. Tem que ser um desafio, tá? Para a gente melhorar e aprender realmente o todo novo, é importante que seja um ponto fraco seu. Mas um ponto fraco que, quando resolvido, vai te deixar mais perto dos seus sonhos. É um desafio. Essa meta ambiciosa e claramente definida vai precisar da sua concentração e dedicação totais naquela 1 hora, naqueles 2 dias, naquela manhã semanal que você resolver fazer isso. Então, aqui eu vou unir um pouquinho do que a gente fala com produtividade. Pega lá o período que você está funcionando melhor, separa aí na sua semana o que for possível para se concentrar naquele problema e naquele estudo. E aí tem que ser dedicação total, porque já é uma coisa que é difícil para você, já é um ponto fraco, e você está se dedicando àquilo ali sempre. Se não tiver concentração, você não vai ver o seu avanço, e aí você vai se ficar desestimulado ou desestimulado. Terceiro ponto, crie formas de medir o seu desenvolvimento. Isso aqui é muito importante, gente, porque se a gente não mede, a gente não sabe se melhorou. Você pode fazer, dependendo do que você estiver se dedicando aí, através de testes, avaliação de outras pessoas, feedback, mas você precisa ter indicadores para saber o tanto que você melhorou. Muito importante, senão a gente se perde. E aí eu falei sobre medir o desenvolvimento. Uma das coisas que os expoentes fazem é usar um feedback.
Esse feedback tem que ser imediato e informativo. O que isso quer dizer? Que esse feedback não é aquele feedback que a gente pede para qualquer pessoa. Tem que ser alguém em quem você confie, tem que ser alguém que, de preferência, também esteja tentando melhorar em algo e possa fazer essa prática junto com você. Para coisas diferentes, tá? É melhor que sejam coisas diferentes. Mas os grandes, eles querem muito saber como é que foi o desempenho deles. Então, é aquele cara ou aquela menina que começou a correr e aí já faz uma corrida de 5 quilômetros e marca e quer outra. Isso é o importante. Esse feedback que você vai receber, se for o teste, está lá nos índices do teste. Se for de uma pessoa, é importante você fixar naquilo que deu ruim, porque vai dar ruim. O negativo, que mostra o que a gente fez de errado e que nos dá condições de melhorar. Essa é a importância. Eu não vou perguntar como é que eu me saí para encher meu ego. Eu vou perguntar como é que eu me saí para entender aonde que eu errei e aonde eu vou melhorar. Isso aqui é muito importante, porque sozinho muitas vezes a gente não enxerga. E aí vem uma repetição com reflexão e aprimoramento. A gente faz de novo, prestando atenção no que deu errado e corrigindo, e aí faz mais uma vez e pede feedback e faz. Esse processo precisa se repetir. É assim que a gente consegue aprender algo muito diferente de novo. É eficiente? Sim. É prazeroso? Nem tanto. Porque você está lidando com algo diferente, né? Esse processo não traz nada de novo. O que é novidade são as dificuldades que cada um vai encontrando quando se dedica e a gente às vezes não quer enfrentar, né? Mas é essa prática disciplinada que vai te ajudar a aprender algo que seja realmente relevante. E para você que está aí, numa segunda-feira à noite, ouvindo falar de soft skills, é porque você quer aprender. Isso é muito bom. E aí é o primeiro passo. Porque mar calmo nunca fez bom marinheiro. Se fosse fácil, todo mundo fazia, todo mundo era lindo, maravilhoso, resolvido. Agora, vale a pena? Demais. Porque a recompensa de ter melhorado é muito, 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 muito melhor do que as horas que a gente passou ali se dedicando e ralando. Ver a si mesmo como uma pessoa capaz de superar enormes adversidades, muitas vezes leva a um comportamento que confirma essa ideia. É porque você acredita que vai dar conta, que você começa a ter um comportamento de quem dá conta e no final dá certo. Então, isso vai nos levar para a nossa segunda soft skill da noite, que é a resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. E aí eu gosto de trazer a história dessa moça aqui. Quem já viu minhas palestras está acostumada a ver a Elza Soares. Por quê? Porque a Elza foi forçada a se casar aos 12 anos. O pai dela forçou que ela se casasse com uma pessoa lá da comunidade onde ela vivia. E essa pessoa bateu na Elza. Ela só foi vítima de violência física e violência sexual. Ao longo da vida dela, ela teve outros parceiros que também foram violentos com ela. Ela perdeu 2 filhos para desnutrição, gente. Quem é pai e mãe sabe que é inimaginável a dor de perder um filho, mas imagina perder um filho porque ele não tinha comida para dar. Eu acho essa parte assim muito tocante. O marido dela morreu quando ela tinha 21 anos, não se sabe se isso foi tristeza ou livramento, mas o fato é que ele morre e deixa com 4 filhos para criar. E aí, um belo dia, passando fome de vez em quando, de vez em sempre, ela resolve participar de um concurso numa rádio. Só que nem roupa para ir ela tinha. Pegou um vestido da mãe dela e deu umas remendadas e ela era muito magrinha, então ficou aquela coisa desconjuntada. Na época, a rádio, os programas eram transmitidos de teatros, então tinha plateia lá e as pessoas. Quando ela subiu ao palco, todo mundo começou a rir. E ela se manteve firme.
apresentador do programa era o Ari Barroso. O Ari virou para ela e falou assim: minha filha, de que planeta você veio? Gente, eu conto essa história e sempre que eu conto, eu tenho um mal-estar, porque, assim, hoje em dia a gente sabe, né, que não se fala assim com ninguém. Mas na época devia ser comum, porque ele, como apresentador, falar isso para ela, e ela vira para ele e fala assim: eu vim do mesmo país que você, senhor Ari. Eu vim do primeiro país, não, do mesmo planeta que você. Eu vim do planeta Fome e eu vou cantar. E ela cantou. E a Elza Soares tem uma voz que é inigualável. Você pode gostar ou pode não gostar. Mas falar que todo mundo canta daquele jeito não dá, bebê. Não dá. Ela é realmente muito diferente. E nós, mulheres, fomos tão criadas para sermos competidoras que muitas de nós olham para uma mulher dessa e falam: nossa, mas fez muita plástica, nossa, mas esticou. Ah, gente, esticou o rosto dela. Né? Um dia que eu quiser esticar o meu também, não quero ninguém me falando disso. Não é o mais importante. O mais importante é que em 1999 ela foi considerada a melhor cantora do milênio pela BBC. Ela está entre as 100 maiores vozes da música brasileira pela revista Rolling Stone. E é só título grandão, né, da música, assim. Em 2016, ela ganha o Grammy Latino de melhor álbum. Mas melhor do que tudo isso, ela sustenta a família dela com o trabalho dela. E eles não passam mais fome. Gente, o que faz uma pessoa sobreviver a isso tudo e continuar lutando? Em tempos de recessões profundas, como a que a gente está vivendo, a resiliência se torna ainda mais importante. E ela pode ser aprendida, essa é a boa notícia. Essa é uma habilidade foi muito pesquisada. Por quê? É algo que já intriga os psicólogos desde a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. Porque a gente tinha pessoas saindo de campo de concentração, claro, completamente debilitadas, mas vivas. E tinha muitas outras morrendo. O que será que difere essas pessoas? Como que elas se mantiveram vivas? E os estudos comprovam que a resiliência, não necessariamente você vai ter a resiliência com a qual você nasceu. Você pode desenvolver e melhorar, é igual o talento. Não está, e tem na genética? Tem traços genéticos ligados à resiliência, mas eles são menos importantes do que a habilidade de lidar, que a gente vai aprendendo com a vida. E esse moço é o Daniel Goleman. Ele foi um dos primeiros estudiosos a se dedicar à inteligência emocional. Então, como ele estuda comportamento há mais de 40 anos, e como a resiliência é assim tão interessante, ele também estudou resiliência. E aí ele fala que a gente tem 3 formas de desenvolver a nossa resiliência. A primeira é encarar a realidade, a segunda é buscar sentido e a terceira é improvisar continuamente. Então vamos dar uma olhadinha nelas. Encarar a realidade é a gente ter a capacidade de se perguntar: será que eu realmente compreendo e aceito a realidade da minha situação? Enfrentar a realidade, gente, às vezes é extenuante, muito cansativo, mas é a única forma de mudá-la. Quando a gente realmente encara a realidade, a gente começa a perceber o que a gente pode fazer para agir. E aí a gente começa a ficar mais preparado para os desafios, né? É um pouquinho do que eu contei para vocês lá na primeira soft skill, porque a prática que eu propus é uma prática que encara desafios. Eu cito sempre uma entrevista que eu li uma vez com um almirante chamado Jim Stockdale. Ele lutou na Guerra do Vietnã e ele ficou preso no campo para inimigos, né? E aí, perguntado sobre quem saiu vivo do campo, ele fala que saíram vivos do campo os realistas. Os pessimistas foram os primeiros a morrer,
Os otimistas foram morrendo de desgosto, porque eles acreditavam que iam ser libertados em muito pouco tempo. Então, quando chegava o prazo que eles tinham marcado e eles não eram libertados, a melancolia tomava conta, porque o comportamento deles era de quem ia ser libertado logo ali na frente. Os realistas olharam para a situação e falaram: velho, tá bom, não. Essa guerra está se arrastando a esse tempo todo. A gente não consegue vencer os caras porque eles sabem se esconder. E eles nos esconderam aqui. Vai demorar. O que eu faço para continuar vivo? Então, encare a realidade. É muito importante. Busque sentido naquilo que você está vivendo. Às vezes, quando eu falo, algumas vezes que eu dei essa palestra, as pessoas confundiram isso daqui com o otimismo. É diferente. É diferente por quê? Porque aqui é você administrar o presente, é você resistir à vitimização. A gente não tem controle sobre o que acontece com a gente muitas vezes, mas a gente tem controle sobre como a gente reage. Nem sempre, e a gente tem que se permitir, nem sempre ter as melhores reações, mas ter isso entranhado em você. E fazer essa realidade, disso que está acontecendo, uma ponte entre onde você está e onde você quer chegar. Quando a gente construir, sabe? E aí dar sentido mesmo, gente. Vou dar uma fala muito rapidinha de um caso empreendedor que aconteceu e que eu pude ver acontecendo, né? O Ronaldo Fraga tem hoje uma casa, chama Grande Hotel Ronaldo Fraga, no bairro Funcionários. E lá ele tem um negócio bem diferentão. Acontece que quando ele foi montar isso, ele ia colocando dinheiro naquilo ali e quando a casa ficou pronta, ele não tinha dinheiro para mobiliar. A sócia dele, que na época era a esposa dele, virou para ele: Ronaldo, e agora? E é lindo ele falando, porque ele fala assim: aí sabe o que eu fiz? Eu fui dormir com aquele problema na cabeça e fiquei pensando. E a gente tem que deixar a vida solta para a vida acontecer. Mas o que eu vou fazer dessa vida que aconteceu? O que eu vou fazer? E aí, o Ronaldo teve a ideia de chamar os designers e os decoradores de interior que ele conhecia para montar o Grande Hotel. E falou assim: olha, gente, vocês vão construir ambientes, vocês podem colocar os produtos aqui, tudo que tiver aqui vai estar à venda. Vocês é que vão, eu vou fazer a venda para vocês, vocês vão me pagar só uma comissão, mas o espaço é de vocês. Se ele não tivesse buscado sentido naquele desafio, ele fala assim, né? O que esse negócio me ensina? E aí é que vem a capacidade de improvisar continuamente. Eu coloquei aqui uma moça no telefone, né? Porque, como eu venho do Sebrae, eu tenho orgulho de trabalhar com uma das melhores centrais de relacionamento que eu já vi atuando. As meninas e os meninos da nossa central sabem muito sobre empreendedorismo. E eles improvisam o tempo todo. Os estudiosos chamam isso de criatividade ritualizada. A pessoa imagina as soluções. O resiliente é esse. Ele vê o problema vindo e começa a imaginar a solução, onde a maioria das pessoas ficaria confusa. O improviso é uma habilidade que a gente pode desenvolver e deve desenvolver, porque cada vez mais a gente trabalha com a incerteza, né? E aí eu vou lá na nossa central, uma vez, a gente tem poucas pessoas para o volume de trabalho em algumas épocas do ano. Uma das nossas meninas pegou uma cliente brava, porque tinha esperado 15 minutos para falar. E é ruim mesmo, né, gente? A gente que quando liga para um lugar para falar e tem que esperar 15 minutos, parece que foram 2 horas. E aí ela virou e falou com a atendente assim: eu já estou desanimada de ter ligado. É meu primeiro contato com o Sebrae e eu estou super decepcionada. Eu ia desligar agora quando você atendeu. A nossa atendente virou para ele e falou assim: eu entendo,
você tem razão, mas eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para te recompensar esses 15 minutos com a melhor informação que eu puder te dar. Gente, isso é improvisar com qualidade, sabe? Em vez de ficar pensando, nossa, eu estou aqui trabalhando, não, acabei de sair de um atendimento difícil, essa pessoa está falando assim comigo, não, é virar e falar assim, cara, ele esperou 15 minutos, deve estar difícil. E era uma época de muito microempreendedor individual, então a gente sabe que aquela pessoa, quando ela não está trabalhando, se ela perde 15 minutos de trabalho, ela está perdendo dinheiro que vai fazer diferença. Mas a capacidade da nossa colega de se colocar no lugar do outro e de improvisar a fala faz toda a diferença. E essa é uma menina que eu tenho orgulho de falar que é super resiliente também, vai brilhar, estrelinha, né? Vai brilhar muito ainda. E aí, gente, olha, não quer me obedecer. Se não tivermos as habilidades para nos reerguer, talvez não consigamos nos arriscar a cair. As pessoas que reconhecem que podem cair são aquelas que tomam mais cuidado para o tombo não vir, mas que quando o tombo vem também dá aquela uma levantadinha aqui, né? Ralei, amor, mas vamos que vamos. Se você acreditar na sua capacidade de solucionar problemas, você vai naturalmente se posicionar melhor cada vez que surgir um problema novo. E esse é um dos objetivos do Sebrae Delas, porque os nossos estudos mostram que a mulher empreendedora no Brasil, o que ela mais precisa é melhorar sua autoestima. Então, saibamos que nós damos conta de levantar, que aí a gente se arrisca um pouquinho mais e consegue também coisas mais bacanas. Embora nem toda mudança gere melhorias, para melhorar é preciso mudar. E aí eu trouxe essa frase da Louise Frankel, ela tem esse livro que eu amo, já tá velhinho, mas eu amo, Mulheres Ousadas Chegam Mais Longe, porque ela estudou muitas mulheres altas executivas, ela fazia um trabalho, né, de psicóloga junto a essas pessoas. E ela fala o seguinte, o crescimento pessoal é um processo que muitas vezes requer 2 passos para frente e 1 passo para trás. Mas o tempo lhe mostrará que as mudanças que hoje lhe parecem impossíveis se tornaram quase uma segunda natureza para você. Isso se chama competência inconsciente. É aquela história, quando a gente não sabe algo, primeiro a gente não sabe nem que não sabe. Depois a gente descobre que não sabe, aí a gente tem a consciência da nossa incompetência para aquilo. No terceiro estágio, a gente começa a treinar e a gente tem uma competência consciente, quer dizer que eu tenho que ficar atenta para dar conta de fazer. E aí, quando o tempo vai passando e a gente vai repetindo e vai se esforçando, a gente cai na competência inconsciente. Eu sei disso porque essa morena que está nessa foto comigo, abraçada com essa carinha de cansada que ela estava grávida, gente, é a Michelle Chalub. E a Michelle é a nossa embaixadora delas na Regional Centro, que é a regional que atende Belo Horizonte e adjacências. E a Michelle me deu a chance de fazer palestras e de ir melhorando. Então, eu espero que essa palestra tenha sido bem mais legal do que a palestra que eu dei ano passado. Eu espero vocês lá no Andresa On The Job, mas eu quero também falar para vocês do sebraedelas.minas, que é um canal de comunicação das embaixadoras delas, então tem muita coisa interessante, parecida com o canal do Elas Festival. Eu estou encantada, né? Estou seguindo. Sim, é cada história bacana, é texto bom, eu estou encantada. Então, assim, faltou aqui só o do Elas Festival, mas são 3 perfis que eu acho que você devia seguir, bebê. E na dúvida de empreendedorismo, liga para a gente lá no Sebrae, que a gente vai adorar bater papo com você. 0800 570 0800. E agora, eu vou parar de compartilhar essa tela para ver as carinhas. Ei, Luísa, obrigada. Gente, quem puder, abre a câmera para a gente se ver. Oi, Mônica. Mônica estava aqui desde o comecinho. Ana Carolina.
Ei, Júlia, Maísa, Daniela, Lucijane, que nome diferente, eu falei certo. Ai, que bom. Oi, Mônica, Mônica Veiga agora ficou grande, hein, Mônica? Quadradinho para mim. Sônia, Rafaela, Michele, Isabela, Flávia e Elissandra, muito obrigada a todas vocês por terem dedicado esse tempinho. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. E Que agora, delícia, Andresa. Te agradeço demais. E engraçado que na hora que você estava falando do improviso, eu mandei uma mensagem errada no chat. Meu Deus do céu, gente, que coincidência. Acontece, eu queria chamar as meninas da produção para poder falar comigo logo na sequência, acabei mandando para todos, mas é o improviso, né? A gente tem que lidar com o improviso e não paralisar na dificuldade, né? Como que a gente lida? adorei, é isso, não paralisar na dificuldade, porque a única coisa certa é que vai ter dificuldade, né? Com certeza. A gente teve algumas dúvidas aqui no chat, mas são coisas rápidas. A Júlia pergunta qual que é o nome do vídeo que você exibiu? Peraí, Júlia, porque ele tem um nome lindão. Ensina-me a viver. Curta-metragem, esse é o nome de um filme, de um longa também, né? Curta-metragem de animação de Carla Lutz. Eu acho que se você jogar o nome dela vai ficar mais fácil. O Lutz é Lutz. Ótimo. A Sônia também, a conexão dela não estava muito boa. Então, na hora que você falou da conclusão do pensamento daquela doutora, é uma doutora que é asiática, ela perdeu, e um outro ponto que ela perdeu, que você falou de alguns pontos, né, principais. Ela perdeu o quinto ponto. Se você puder repetir para a gente. Claro. Ó, a gente estava falando da prática disciplinada. O quinto ponto é a repetição com reflexão e aprimoramento. Então, é quando a gente se propõe a fazer de novo, tendo ouvido o feedback, tendo entendido aonde que eu preciso melhorar, e aí vai fazendo de novo e melhorando a cada vez. Agora, a primeira parte a conclusão que ela falou, eu não sei qual parte, porque falei tanto, né? Boa noite, gente. Ei, Sônia. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Boa noite a todos. Foi como você falou que a estudiosa comparou as pessoas que se consideravam bem-sucedidas, as medianas e as que se consideravam não tão bem-sucedidas. Aí, quando você falou que a conclusão a minha conexão travou, aí eu não consegui. Ficou, tipo, sem saber o que foi que ela concluiu. Obrigada. Oh, não, eu que te agradeço pelo interesse. Sônia, eu não sei exatamente qual conclusão que eu falei, porque tem algumas, então eu vou dividir algumas com você. Ela descobriu que esses expoentes, eles se dedicam mais a essa prática que ela propõe, que é a prática disciplinada. E esse esforço deles nem sempre está calcado no talento, então pode ser que ela tenha, pode ser não, ela entrevistou pessoas que quando começaram a trabalhar naquilo pelo qual elas se destacaram, eram de medianas para ruins. Qual outra conclusão que ela chegou? Na verdade, muitas das conclusões dela apontam para isso, para a importância da gente se esforçar, seja naquilo que a gente faz bem, seja naquilo que a gente não faz tão bem assim. E aí é interessante a gente escolher uma atividade que vai nos ajudar a ficar mais próximo do nosso sonho, porque ela tem um impacto diferente. Então, outra conclusão, essas pessoas nem sempre se dedicavam ao que elas mais gostavam de fazer. Elas, ao contrário, pegavam um ponto fraco e se dedicavam até melhorar aquele ponto. O nome do filme e da autora. O nome é Ensina-me a Viver. E a autora é a Carla. Deixa eu ver se está certo isso daqui. Peraí, gente, deixa eu confirmar aqui. Sem o N. Eu consegui te responder, Sônia? Oi, conseguiu sim. Obrigada, viu, Andresa? Por nada. Mais alguma dúvida?
pessoal não se manifestou em alguma dúvida, estou achando que é isso. Quero te agradecer muito, Andresa. Eu acho que tudo que você trouxe para a gente, eu acho que é isso, né? Vem agregando e vai trazendo mais conhecimento para a gente nessa caminhada, né? Nessa jornada que é viver e empreender. Te agradeço muito, agradeço ao Sebrae, agradeço a todas, todos e todos vocês que estiveram conosco nessa noite. Lembrando, gente, que o Elas Festival tem um incentivo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Para a nossa programação, a gente tem um site, festivalelas.com.br, e nós também temos o nosso Instagram, que é o Elas Festival. Toda a nossa programação está lá nas redes sociais. Nossa programação vai até o final dessa semana, então não perca, faça a sua inscrição. Tem as atividades, né, online, que são as oficinas, os cases, e também a gente tem atividade artística com a Joana Bentes e com a Nath Rodrigues. Estão todos, todas e todos convidados. Muitíssimo obrigada e tenham uma boa noite e um bom início de semana. E aí, amor? E aí, gente, a Rosane, Parimos o Elas, hein, gente? Primeiro dia. Foi, gente. Então, portas abertas. Alguns tropeços acontecem, mas tá de boa. Eu mandei uma mensagem para mandar para vocês, mandei no chat, gente. Não preocupa não. aqui, Nath, você mandou super bem, parabéns. A gente está super feliz de ter você fazendo exatamente o que você está fazendo, tá muito legal. Ai, que bom. Estou me esforçando. Perfeita, gata. Tá mandando super bem. Não, legal demais, Nath, essencial. Ótimo, que bom que vocês gostaram. Acho que a gente segue esse padrão até o final. Tá ótimo. Uma coisa que a Bruna falou, eu acho que a gente pode começar a trabalhar assim com a salinha, né? O tempo de espera, né? a sala de espera, que dá uma segurança. Porque, igual essa de agora, ela chegou, já faltava 10 minutos, então acaba que a sala já está liberada, e aí já tinha uma pessoa na sala, ela ainda queria testar o vídeo. Então, e eu não consigo, né? Eu coloquei essa pessoa na sala de espera, depois eu voltei. Então, assim, é legal a gente ter esse controle, sabe? Então, assim que a gente entrar, a gente já coloca a sala de espera ativada, e aí a gente vai liberando quem for participar, né? Palestrante, as meninas das Libras, e que fofa essas meninas das Libras do Sebrae. O Hermes e a Fabi são fofos demais. Então, eu acho que deu tudo certo. Eu esqueci. É ótimo ter as